É a voz que eu tenho. Então é a voz que vocês vão usar. Não é? Podia ser mudo, né? Hoje a gente vai conversar sobre doutrina espírita. Especificamente doutrina espírita. A morte, né, é um assunto de qualquer segmento religioso e que costuma trazer muita dor, né, muita saudade, muito desequilíbrio. Só que a gente precisa, na condição de espíritas, tratar esse assunto de uma forma diferenciada. Né? Esse não tem como a gente escapar. Somos obrigados a ter um comportamento diferenciado. Sabe o filho da professora que vai para o colégio que a mãe dá aula? Coitado, né? Está fadada a ter que ser um dos melhores alunos, não tem jeito, tem que ser professora, né? O espírita é assim. A gente tem que se esforçar para mudar hábitos que a gente traz de muitas encarnações anteriores. Né? O Espiritismo tem aí menos que 200 anos. Com muito esforço, assim, com muita boa vontade, 2 encarnações espíritas, que é muito difícil. Né? Uma e olhe lá. Né? Um pouquinho aí do mundo espiritual ainda. Então esses hábitos aqui, eles estão muito fortes dentro da gente. Por mais que a gente não queira, alguma coisa a gente ainda traz do tempo das encarnações anteriores, de anos de catolicismo, anos de igreja protestante, que era a nossa vida anterior, não tem jeito, não existia espiritismo. Então, a doutrina espírita, ela precisa ser muito, muito trabalhada pelos próprios espíritas. Né? Não tem um ensinamento que fala o que vai ser o futuro do espiritismo. Como é que o espiritismo vai estar daqui a 100 anos? O que vocês acham? Pode falar. Não muda não. Vai estar do jeito que os espíritas quiserem. Não tem jeito. Parede faz alguma coisa? O centro é, né, parede verdinha, bonito, né, caprichoso. Mas qual a diferença para a igreja aqui, do lado? Né? Que o telhado estava até caindo, né, coitado? Qual a diferença? As pessoas que estão aqui dentro, como as pessoas que estão lá dentro. Vocês já viram agora, está passando uma propaganda do Matheus Solano, falando sobre o meio ambiente? Que ele falando que a ONU concorda, todo mundo concorda. O que está faltando? Fazer. Né? Se todo mundo concorda, vamos então apagar a luz durante o dia, vamos parar de jogar lixo, né? Vamos parar de fazer isso, vamos parar de fazer aquilo. Então o que está faltando para os espíritas? Comportamento espírita. Que ainda é difícil para a gente por conta dos hábitos anteriores. Eu, por exemplo, uma vez me questionaram, para que você usa a Bíblia se a gente tem o Evangelho? Por que usa a Bíblia? Você não está lendo. O que eu vou ler para vocês, por exemplo, aqui, não está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eclesiastes. Vocês conhecem Eclesiastes? Né? Lindíssimo. Quem foi que escreveu Eclesiastes? É atribuído ao rei Salomão, o rei mais culto, né, que se tem notícias. Então eu vou ler para vocês, para a gente começar o nosso diálogo, vocês veem que linda mensagem no 3º capítulo de Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz,
Todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Essa mensagem é maior, né? A gente pincela aquilo que tem mais a ver com o nosso assunto, mas Salomão está falando de quê? De tempo. Tempo é uma coisa muito difícil da gente lidar. Hoje em dia, um grande mal de saúde que a gente tem é a ansiedade, né? Tudo tem que ser para ontem, você tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, você tem que saber muitas coisas e às vezes a gente não consegue saber, né? Então isso causa um mal. Então o tempo é um problema sério na vida da gente. Né? Tem pessoas que precisam ter 25 horas, 26 horas porque não dão conta das atividades do dia. Mas a gente precisa se adaptar ao tempo. Porque se não dormir, o que acontece? Fica maluco. Né? Tem que dormir. Se dormir demais, o que acontece? O corpo fica doendo. Né? Então não pode dormir demais. Você tem que fazer tudo na medida certa. No equilíbrio. O equilíbrio é necessário para tudo. E nesse assunto de morte, isso é o que a gente precisa ter bem delineado para a gente poder vivenciar isso. Porque há tempo para tudo. Né? Há tempo de nascer e tempo de morrer. A gente sabe disso, não sabe? E por que a gente sofre com a separação, a gente sofre com a perda? Se perder o celular, então... É um ente querido. Hoje eu fui à Volta Redonda, eu estacionei, estou no elevador, esqueci o celular no carro. Eu fiz um exercício que eu já me preparei para sair, para buscar o celular. Estava com a mãe, falei, não, vou sem o celular. Eu fui sem o celular, mas num sofrimento, sabe? Numa ansiedade, porque o celular... Quando eu cheguei no carro, a primeira coisa que eu fiz foi olhar o celular. Não tinha nada, não tinha nem um zap, não tinha uma mensagem, não tinha nada. Um telefone perdido, não tinha nada. Então eu não precisava do celular, né? Mas a gente precisa das pessoas. Precisamos, com toda certeza. E qual é o tempo dessas pessoas? Né? Então a gente precisa aprender o tempo para poder lidar bem com a separação. Algumas vezes a gente dá graças a Deus, já foi tarde, né? Mas tem sempre alguém que vai sentir, né, aquela situação, sentir aquela separação. E tem como falar para alguém, né? A gente até fala isso, né? Ah, descansou, estava sofrendo demais quando está doente, né? A gente não sabe exatamente se é assim. Por isso, vós espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Não é assim? Dizem que é. Nós temos um grande exemplo aí de vida após o invólucro corpóreo, que é o do André Luiz. A vida dele foi boa? 8 anos não, né? 8 anos a vida dele foi de lasca, né? de dor, de sofrimento, até ele, né, se situar na história aí e levantar a cabeça. Quando ele se equilibrou, a vida dele ficou ruim? Ficou tão boa que ele queria trazer os dele para aquilo que ele estava vivendo. Então ele teve que aprender que, né, aquele cara teve... Lembra da sobrinha de Lísias? Qual foi a atitude dela? Vou dar um pulinho aqui de cá para cá. Qual foi a atitude dela quando ela chegou no mundo espiritual? Chegou bem, né, gente? Né? Para o que ela fez depois, ela chegou bem. Chegou parada. Chegou cercada de familiares. E o que ela fez? Meteu o pé na jaca. Quis voltar para cá, desobedeceu todo mundo, não conseguiu chegar, né? Porque ela achou que era só vinho, não é? E aí, ó, ela não teve ação, ela teve reação com o desencarne.
Porque quando a gente estuda esse capítulo, você vai ver que Sansão é um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris que conviveu com Kardec. Como, né, nós estamos convivendo aqui, desencarnou e já foi para o trabalho. Poucas pessoas têm essa possibilidade. Se eu não me engano, se não me falha a memória, esse é o Paulo Marins. No dia do desencarne, ele foi no Grêmio. Fato chique. Né? Herculano Pires, acho que fez isso, não foi? Eu anotei aqui. Acho que foi Herculano Pires que fez isso também. Que morreu, estava no hospital morto, a família não sabia e ele foi na reunião mediúnica avisar que ele tinha morrido. Deixa eu só ver se é ele mesmo. Herculano Pires. Os médicos não tinham nem dado a notícia ainda que ele tinha desencarnado. Ele foi lá na reunião mediúnica, ó, já fui, viu, já estou aqui. Como sabe lidar bem com o tempo, né? Como sabe tratar bem essa história do desencarne. Porque quando a gente fala de doutrina espírita, o espiritismo é uma doutrina um pouquinho diferenciada das outras, porque ele é muito objetivo. Ele é reto, né? Ele te dá ali, né? Ó, você faz o que você quiser. Pode fazer o que você quiser, você é livre para tudo. Mas aqui é a consequência. É só a gente pegar e sair inferno. Né? É chato, não vou mentir para vocês não, é chato. Mas ali está a consequência boa e ruim dos nossos atos. O problema, gente, não é nem para quem vai, muito lógico. Quem vai ter lá os problemas que vão ter que enfrentar. Mas quem fica? É muito complicado você chegar para uma mãe que perde o seu filho, né, praticando um esporte, né, filho do Luciano Huck. Imagina se ele não tivesse desencarnado. Praticando um esporte com o pai e com a mãe, seguro, bate a cabecinha lá e vai para o mundo espiritual. Como é que vai falar para esse casal não sofrer? Como é que vai falar que deu tempo dele? Né? Eu acho que ela, não sei se ela é protestante ou se ela é católica. Eu acho que a mãe é protestante, ela é católica, ele é judeu. Não tem assim nenhuma relação com a morte como os espíritas têm. Aí como é que você vai falar isso? Né? Não tem jeito. Algumas coisas a gente tem que esperar a sementinha frutificar. Mas o comportamento precisa ser vigiado. Espíritas, esse é um assunto especificamente para os espíritas. Se não tem espírita aqui, vai ter que entender, porque isso é para os espíritas. Nosso comportamento em velório, em visitas, né, relacionados a esse assunto. Quando acontece com a gente, nós também podemos passar por isso, né? Perder um ente querido, principalmente quando está fora do tempo que a gente julga, né? Que não é o tempo e a pessoa vai embora. Então, Jesus lá, na época dele, ele veio, já falava sobre isso, quando ele trouxe as bem-aventuranças, né? Ele coloca aqui, bem-aventurados aflitos. Algumas pessoas falam que o Espiritismo, especificamente, faz apologia ao sofrimento. Né? O Espiritismo não faz apologia ao sofrimento. Quem faz apologia ao sofrimento é a Marília Mendonça. Olha, não. Concorda? Sim. Né? Vai ver a música dela, vai ver as letras dela. Tem uma agora que fala, né? Quem quer eu não quero, quem eu quero eu não vou querer. E assim todo mundo vai sofrer. Olha que poesia. O Espiritismo, ele ajuda a gente a lidar com o sofrimento. Então a gente vai sofrer, não tem jeito. Como é que não vai sofrer? Vai sofrer. Perdeu o emprego, está com dificuldade em casa, o casamento entra em crise, né? Vai sofrer, não tem jeito. Mas precisamos ter um outro comportamento. Saber passar pelo mar revolto, né? Lembra dos discípulos dormindo? E o mar sacudindo, eles foram lá. Jesus, acorda que a gente vai morrer. Ô, gente de pouca fé, né? Espírito bully. Por que vocês estão assim? Não, tá vendo aí o mar? Aí vai lá, repreende, o mar repreende a onda, fica tudo calminho. Eles ficam olhando um para o outro. Quem é este
que até o mar e a tempestade obedecem. Ficaram quietinhos, esperaram o dia amanhecer, ficaram com medo. Né? Então Jesus é esse tipo de espírito. Sabia que ia ser crucificado. O cinema fantasia muita coisa, né? Então traz um Jesus humanizado no sentido das paixões humanas, não dos sentimentos, né? E coloca ele sofrendo porque José partiu, né? Só que José era um homem muito mais velho. Chegou o tempo dele. E Jesus ia sofrer porque o pai estava retornando à casa do pai verdadeiro na hora do tempo dele? Com certeza não. Mas aí é a licença poética da coisa, né? Então Jesus vai lá e fala, bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, porque rireis. Bem-aventurados, famintos e sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Que justiça está se falando aqui? Justiça dos homens, tá? Não a justiça de Deus. Era muito comum, então, entre os judeus, eles serem perseguidos por conta do cristianismo, né? Então, era uma mensagem para esses que sofriam essa perseguição. Bem-aventurados os pobres, porque é vosso o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome, porque serão saciados. Ai de vós ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, sereis constrangidos a gemer e a chorar. Apologia ao sofrimento. Todo mundo que sofre está bem na fita. Todo mundo que não sofre vai penar. Aí vem a doutrina espírita para nos dizer o seguinte: tudo no mundo é criado por Deus, a dor e o sofrimento. Então por que quem nasce na dor está bem na fita e quem nasce no equilíbrio financeiro, por exemplo, não está? Vai ter que pagar porque aqui teve uma vida saciada, uma vida tranquila. É a falta do esclarecimento. Por isso que eu falei que a frase estava certinha. Você, quando virou a página, a primeira frase fala assim, a fonte da ignorância, né? A ignorância é a fonte do desequilíbrio. Então, é a falta do entendimento que faz a gente se desequilibrar, sofrer. Esse tipo de coisa faz as pessoas acharem que podem se machucar, se autoflagelar para poder alcançar o reino dos céus, porque está muito bem na fita, está se sentindo muito bem, então eu vou arranjar um sofrimento para mim. Eu escutei de um espírito uma vez que ele perguntou, eu não nasci espírita, tá, gente? Então eu sou espírita há 25 anos mais ou menos. Antes disso eu era um bandista. Então eu escutei de um espírito que foi buscar uma consulta, eu não estou precisando de nada não, eu estou bem, não sei o que, então está na hora de você fornecer. Então quando a gente está bem, né, está na hora então de agradecer através da retribuição ao próximo. Não que vai passar por uma descompensação, porque está numa situação privilegiada, que foi Deus que permitiu que ele tivesse. Então o Espiritismo ele tem essa facilidade. Ele coloca a justiça divina de uma forma justa, porque senão fica muito complicado. Você nasce numa condição de satisfação na vida terrena e vai pagar por isso? Não. O Espiritismo nos traz a realidade da vida futura e da vida passada. Causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. Muitas das nossas aflições têm causa agora mesmo. Muitas das outras não. Uma das minhas aflições atuais é a minha voz. Eu não gosto da minha voz, tá, gente? Então, quando a gente tem um problema, a gente fala do problema para poder ver se acostuma com ele. Por que eu tenho essa voz e o Aguinaldo Rayal tem aquela voz? Qual o motivo?
fez por merecer aquela voz. Esse mês foi dia de Santo Antônio, né? Então eu estava lendo a vida de Santo Antônio e algumas partes do corpo dele estão incorruptas, que eles falam, estão intactas até hoje, estão guardadas na Itália. Uma delas são as cordas vocais, a língua e as cordas vocais. Um troço meio macabro, né? Você ter guardado a língua humana e as cordas vocais. E eles entendem que essas partes ficaram conservadas porque ele só usou para o bem. Ele só falou coisa boa. E quando eu vejo a minha mãe, o que eu não devo ter falado? Mas Deus ajuda, Deus vai ajudar. Agora eu estou aí, né? Estou plantando, se Deus quiser, eu volto melhorzinho. Então, gente, a aflição, ela é um motivo da gente agradecer a Deus. Não como uma forma de maluquice, de desequilíbrio, né? Ah, estou com câncer, graças a Deus. Não. Mas o corpo físico, o que é o corpo físico para a gente? Um instrumento. Porque nós somos espíritos, não somos? Alguém tem dúvida disso? Nós estamos no corpo físico. Tem uma música da Simone que ela fala: a minha alma tem um corpo moreno. É muito certeira essa frase, né? O Espiritismo diz, a gente tem um corpo, porque a gente é espírito. Então o corpo, ele filtra muitas das nossas complicações, né? E aí a gente vai tendo essas coisas, né? Vai tendo doença, vai tendo desequilíbrios, que nos compete trabalhar para melhorar e alcançar condições melhores futuras. Alguns espíritos alcançam essa condição. E o que fazem quando alcançam essa condição? Pedem um retorno pior ainda. Porque a facilidade na matéria é muito difícil. É muito complicado. Você nascer com um belo rosto e passar aqui um colo, né? Sem achar que é bonito, por exemplo. Coitada da Anitta, você vai pensar, nada, por que a Anitta vai passar quando ela retornar para o mundo espiritual, se ela não mudar e, né? Ela é feia? Eu acho horrível. Não. Quem acha feia? Eu escutei isso mesmo? Beleza é muito subjetivo. Né? Não tem como. Na minha época era Xuxa e Luísa Brunet. Tinha gente que achava a Luísa Brunet feia e a Xuxa não. Gente, não tem como. Né? Pode não me agradar. Não, se eu tiver que escolher, eu escolho, né? Às vezes é polêmica. Não quero nenhuma das duas. Mas é subjetivo. Isso aqui não. Isso aqui é objetivo, é escolha. Eu vou me comportar do jeito que eu quiser. Né? E aí a gente passa pela situação. Como fazer isso? Não tem outra opção senão fazer que mente faz na mediunidade, experimentação. Né? A gente uma vez vai sofrer, outra vez vai tirar na situação mas errando e acertando, mas buscando acertar, buscando, né, equilibrar o pensamento. Porque quando a gente está no mundo espiritual, um problema muito grande para o espírito é o pensamento de quem fica. Né? A nossa postura, digamos assim. Vocês já foram no cemitério de Bar, né? Lógico. Quem não foi, vai fazer uma visitinha, vai lá conhecer. Lá no alto tem não sei se ainda tem, muitos anos que eu não vou lá, um mausoléu muito bonito, fechado, de vidro, né? A sepultura está lá dentro, bem preservadinha. E me contaram que o pai daquele rapaz é que fez aquilo, porque ele passava tardes no cemitério pela dor do filho que foi embora. Então, uma maneira dele aliviar o desespero dele foi imaginar que ele estava dando ao filho uma morada boa, né? Uma morada que desse ao filho dele ali no tempo de chuva, um abrigo. Ele estava tentando, gente. Ele não questionou a questão espiritual, mas ele estava tentando. Esse comportamento dava a ele um sentimento de equilíbrio nas emoções dele. O problema
é como essas emoções chegam no espírito. Tem uma história de uma, eu esqueci o nome da pessoa, que o sogro dela faleceu. Ela é espírita, a sogra catolicíssima. E passando por essa situação. Aí o filho, conversando com ela, isso aqui, né, deram as coisas do pai, que vocês já ouviram falar isso, né? Que a gente tem que doar as coisas do falecido para poder fazer o bem para ele. Blá, blá, blá. E assim eles fizeram. Juntaram tudo e deram. Um belo dia, no centro espírita que ela frequentava, ele deu uma comunicação. E falou o nome dela que eu me esqueci. Peça, esqueci todos os nomes, tá, gente? Vocês me desculpem. Peça a fulana para dar aquele terno. Aquele terno está me perturbando. Ela falou com o marido, estão tirando tudo dentro de casa, não tem nada lá. Mas de qualquer forma eu vou conversar com sua mãe. Foi lá conversar com a mãe. Ela foi no guarda-roupa e volta ela com o terninho do marido na mão. Ela escondeu o terno. E disse para na hora que ela estava guardando, porque foi o último terno que ele usou e ela ainda sentiu o perfume dele ali. E ela abraçava aquele terno e sentia a presença dele. O pensamento dela de dor estava atrapalhando ele. E ele já era um espírito equilibrado, porque ele veio dar uma comunicação. Né? Vocês olham só, equilibrado. Mas o amor dela, desequilibrado, estava atingindo ele lá. Chegaram no ponto, aonde que a gente precisa trabalhar? Aonde que a gente precisa trabalhar? Para lidar com esse assunto. Também, mas para, né? No caso aqui, o que fez ela segurar aquele terno? Apelo. Também. Mas tudo isso tem uma fonte. Volta para a ignorância, a fonte. Mas essas coisas têm uma fonte. É o amor. Ama, então quer ter aquilo, né? Quer ter aquela lembrança, quer ter aquele carinho. E às vezes esse amor é um pouquinho desequilibrado. Mas quem ama é muito forte, é muito poderoso. O amor é um sentimento, é uma energia que vai às alturas. Você vê, atingiu ele, porque ela amava. Então a gente precisa o quê? Equilibrar a forma de amar. Trabalhar isso dentro da gente. O Espiritismo é terrível, né? Ele trata de assuntos que a gente não tem cultura acadêmica para falar. Isso é psicologia, gente. Por isso que a Joana de Anjos tem aquele livro, né? O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Isso é complicado. Você falar para alguém, equilibre o seu amor. Dá liberdade ao ser amado. Ele precisa ser livre. Quem ama, liberta. Quem é que ele vai fazer? Aí a gente vê o filho da gente de 15 anos indo para a night. Aí você vê, meu Deus, tanta violência, droga comendo solto. Ele entrando dentro daquele carro ali, meu Deus, 5 jovens dentro de um carro indo para um baile. Você fala, não bebe não. Você acredita que ele não vai beber, né? Vai para um baile. Como é que você não vai amar? Como é que você vai dar liberdade? Dever de casa para cada um. Dever pessoal. Não tem uma regra. Não tem como eu falar para ela, faz isso. Cada um vai ter que trabalhar a sua realidade e ver como faz isso. Uns precisam de uma rédea, outros... Uma vez eu vi a dona Ana Lavinas falar uma coisa que eu nunca mais esqueci. A gente era pequena, morava tudo perto, e a Marinês sempre foi a inteligente da turma, né? E estou falando isso porque é sobrinha da Dona Nilza. E ela questionando a dona Ana com esse negócio de liberdade, da gente sair, não sei o que, não pode, né? Aí ela falou, a dona Ana falou, quando você tiver 18 anos, alguma coisa assim, não lembro se foi assim. Quando você fizer 18 anos, você vai ter a sua liberdade. Ela falou, você está falando de números, você está falando de matemática. Eu estou falando de vida. O que a dona Ana fez? Fica quieta, quem manda sou eu, vocês não vão.
Naquela época que não tinha tanto problema, né? Imagina hoje você fazendo isso. Então, gente, não tem regra, o Espiritismo não tem receitinha de bolo, não tem. Mas ele coloca para a gente a realidade da coisa. Precisamos saber equilibrar isso. Cada um busca o seu caminho, né? Por quê? As mortes são prematuras? O que vocês acham? Se for, gente, virou bagunça. Né? Não tem controle. Quem está no controle de tudo? Deus, através de quem? Dos diversos espíritos, que têm diversos nomes. Anjos, varões, santos, protetor espiritual, né? Se o Dr. Bezerra de Menezes fosse católico, fosse uma igreja católica, como é que ele seria chamado? São Bezerra de Menezes, o santo dos pobres. Como a Madre Teresa, não, a Irmã Dulce, né? O anjo dos pobres. São nomes. Chega lá em cima, todo mundo, né? Se entende, né? Essa coisa passa. É castigo? Não, porque Deus não castiga. Depende de como se vê. Imagina a senhora. Como é que chama esse menino da Jennifer? Gabriel Diniz. Acordando no mundo espiritual. Pô, Senhor, na hora do meu sucesso, agora que eu ia... Né? Ele, se não tiver equilíbrio, pode entender que é um castigo. Sobrinha de Lísias. Poxa, agora eu ia me casar com um homem que eu amava? Pô, assim não dá, não sei o que, né? Depende da ação. Realmente Deus não castiga, não. Só tem toda a razão. Né? Como é que Deus nos corrige? Está sentadinho lá no trono, olhando o livrinho dele. Ih, isso aqui que estou. Pelas leis. Só existe dor e infelicidade quando a gente se afasta da lei divina. Ali aparece a dor. Vai ser um castigo? Se eu transgredir essa lei, eu posso entender como sendo. Estou a 140 km por hora numa curva fechada. Faço a curva? Dificilmente. Acho que não faz também não. Passo direto. Vou reclamar? Ô senhor, botou aquela curva lá? Né? Quem mandou você pisar no acelerador desse jeito? Né? Então, para quem? Para quem vê como castigo. Somos todos espíritas? Não. Então, quando chegamos no mundo espiritual, essas coisas vão estar muito fortes. Né? Por exemplo, a Joana não. Qual é o nome dela? Foi médico do Grêmio. Ivone Pereira. Ela tinha um carinho especial por quem cometia suicídio. Por uma história pessoal dela, né? Por ter passado por essa situação. Então, ela rezava pelos suicidas. Ela tinha um carinho. Né? Fazia parte do trabalho mediúnico dela. Então, os espíritas precisam orar para que o espiritismo seja o futuro das religiões. Porque vai ser muito difícil as religiões acabarem. Vai ser muito difícil. Então, a gente precisa espiritizar, né? A Joana de Anjos fala isso, né? Não é espiritizar, não. Usa um termo que é para dar o ar do Evangelho às coisas, né? Você faz uma bela palestra, né? Puramente científica, não fala de Jesus, não relaciona os assuntos com o Evangelho, não adianta. Porque falta o principal, que é o apoio sentimental, né? O apoio, né, da fé. Porque muitas coisas não são explicadas. A morte prematura é uma delas. E as pessoas não conseguem trabalhar bem isso. Então, o comportamento dos espíritas, né, como fala o Matheus Solano lá, a gente precisa ter esse comportamento. A gente precisa, no meio da nossa família, né, vamos sofrer muito. Maria,
mãe de Jesus. Dor de vendo ali o filho dela passando aqui. Gente, imagina isso. Imagina vocês, né? Ver a polícia batendo no seu filho. E você sem poder fazer nada. Quando eles param de bater, ele já está morto. Maria passou por isso. Era a polícia da época. Crucificando o filho dela, matando o filho dela. Qual foi o comportamento dela? Nessa época era muito comum aqueles escândalos, né? Que se levou para a Idade Média, que na Itália tinha o nome, acho que carpintelas, que fala, aquelas mulheres que choram, né, nos velórios. Maria não. Maria estava sóbria. Doendo o coração, mas ela estava ali. Né, do lado, passando junto, mas equilibrada. Conhece a história de Abraão? Abraão, tem uns que falam que é Lot, se escreve L-O-T. Esse foi o sobrinho de Abraão. Eles moravam em Ur. Conhecem Ur? Não. Todo mundo conhece Ur. Já ouviu falar de Ben-Ur? Já viu o filme? Né? Judá Ben-Ur. O nome dele é Judá Ben. Ur é a cidade. E eles eram de lá. Moravam lá e ficaram tão ricos que precisaram sair de lá porque lá não comportava mais tanto bens que eles tinham. O pai de Ló tinha falecido, então eles foram embora. E depois se dividiram. Eles saíram daquelas terras ali da área do Egito ali, e foram para Canaã, a terra prometida. Lá, Abraão sentiu que a coisa não ia dar certo. Acho melhor a gente se separar. E deixou que Ló escolhesse o local da terra que ele queria tomar conta. E ele escolheu os melhores povos. Né? Foi para lá. Abraão foi para o outro lado e foi trabalhar a vida dele. Ló foi viver em Sodoma. Sodoma e Gomorra. Conhece a história? Onde teve a erupção do Vesúvio. Aquela história que o Senhor diz que vai destruir Sodoma e Gomorra, manda que eles saiam de lá. Ló pede para viver numa cidade pequenininha. E ele fala, sai e não olha para trás. O que a mulher dele fez? O que aconteceu com ela? Coluna de sal, né? É verdade, é mentira? Não é um assunto da noite. Mas representa o quê? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Segue adiante, não olha para trás. Jesus falou isso para o jovem mancebo também. Deixa eu enterrar meu pai. Não, deixa seu pai, tem quem cuida dele. Né? Segue daqui adiante. Estava falando de Ben-Ur, né? Por quê? Eles eram de lá. E Abraão, então, né, continua na cidadezinha dele, Ló segue a história dele, e Abraão, então, progride também, aquela coisa. E o Senhor faz o que com ele? Para eles é Deus, né? Eles tinham face a face com Deus naquela época. O que Deus faz com Abraão? Pediu que ele sacrificasse o filho. Não é isso? Não pediu nenhuma riqueza material dele. Pediu filho. Por quê? Você sabe da história do filho? Abraão, Sara era estéril. Então ela oferece a escrava, faz a escrava ter filho, ela tem Ismael lá, mas não era tão amado quanto sim, você pode uma coisa dessa. Era filho dele, ele tinha que amar. Então já tinha um problema para ele resolver. O Senhor faz o que então? Me dá Isaac. Isaac era filho dele com Sara. O filho que ele mais amava. Ele amava pouco Ismael. Foi uma lição para ele também. E na hora que ele ia então sacrificar Isaac, Deus fala, não precisa. Pode voltar para casa, era só para você aprender. Né? Então Abraão titubeou ao entregar, devolver Isaac. Não questionou. O coração doído ia fiel o pinhão dele. Tem uma história muito bacana sobre isso. Um viajante, ele passava muitos meses fora da casa dele. E ele tinha 2 filhos. E toda vez que ele voltava para casa, era uma alegria tremenda. Eles ficavam hiper felizes, né? Era um amor inteiro. Deu uma grande
epidemia onde eles moravam, e os 2 filhos dele faleceram. E a esposa dele tinha medo de dar essa notícia para ele e ele enlouquecer. Então ela ficou pensando o que falar para ele. Quando ele chega em casa, encontra ela chorando muito. Aí ele diz: para que você está chorando, mulher? Falou: o Senhor de 2 joias raríssimas que deixou guardado comigo veio aqui e pediu que eu devolvesse as 2 joias para ele. E eu não queria devolver essas joias para ele. O marido falou: mas como não? É de direito dele. Você está chorando. Tudo bem que você guardou as joias para ele, parabéns. Mas você tem que devolver ao verdadeiro dono as joias. E assim você fez. Ela falou: pois é. Eu devolvi as verdadeiras joias que nós tínhamos ao verdadeiro Pai, que é Deus. Os nossos 2 filhos voltaram para o seu verdadeiro Pai. Lindo, né? Diminuiu a dor, mas mostrou para ele, né, que tinha que passar por aquilo. Os 2 filhos foram embora. Porque quem é o pai de todo mundo? Quem é a mãe de todo mundo? Então, gente, a nossa conversa é para dizer que a dor, né, vai existir. Não tem jeito. Imagina, Patrícia voltando para o mundo espiritual. Você vai sorrir? Vai chegar aqui: opa, graças a Deus! Evidentemente que não, né, gente? Vai doer muito, muito. Mas o equilíbrio das emoções. Por isso que a gente tem que fazer isso enquanto a gente está a caminho. Lembra da história do devedor? Né? Vai e se reconcilia enquanto você está a caminho, para depois você não ser encarcerado. É um trabalho diário. Né? Educação dos sentimentos. Já escutaram isso? Né? Educação dos sentimentos. A gente precisa educar. Tudo posso, nem tudo me convém. Então, a emoção, ela é educada. Essa história de que a gente tem que ser feliz a qualquer preço, ela é equivocada. Não se é feliz a qualquer preço. A qualquer preço, a gente é infeliz. A felicidade está no respeito do outro. Essa história de que eu amo e porque eu amo eu faço qualquer coisa, é um grande equívoco. Isso aqui, você está enganado, não é assim. Então, vai vivendo assim. Né? Porque se não for infelicidade agora, quando chega no mundo espiritual, né? André Luiz passou por isso. Foi feliz até, né? Chegou lá como o quê? Qual a condição que o André Luiz tinha quando chegou no mundo espiritual que deixou ele bastante aborrecido? Como suicida. Suicida involuntário. Foi a opção dele. Fumou, bebeu, né? Tudo socialmente. E olha só o que aconteceu com o organismo dele. Né? Enfim. Então, minha gente, nosso papo é sobre isso, né? Que o Espiritismo, ele está aí pra gente... aqui uma perguntinha legal. Porque mesmo sabendo isso, a gente ainda sofre com a morte. A gente sabe tudo isso. Ninguém discordou de mim aqui. Todo mundo aqui sabe. Todo mundo já aprendeu isso. Por que ainda a gente sofre com a morte? Porque está muito na teoria. A gente tem muito intelecto, tem muita cultura. A gente vem para a casa espírita, a gente estuda. Quem vai na igreja católica estuda, quem vai na igreja protestante estuda. Na hora do testemunho, a gente precisa lutar bravamente para colocar em prática o que a gente aprende. E a gente não sabe quando vai chegar a hora do nosso testemunho. Então a gente precisa estar preparado. Precisamos exercitar. Fazer o bem. Fazer o bem é um ótimo exercício de desapego. Sabe aquela roupinha que a gente gosta dessa? Dá ela. Vocês já leram um livro chamado A Arte da Guerra, do Sun Tzu? Louco esse livro. É muito chato, louco, mas tem uma parte desse livro que vale o livro todo. Sabe? O imperador estava lá querendo botar ordem na casa. Tinha 50 concubinos. Não dava conta. Não dá conta de 50, né? Contratou então
Sun Tzu, para ir lá e organizar a coisa. E as companhias não fazia nada que ele mandava. Vira para lá, não virava. Batia na outra. Ele falou, qual é a preferida? Aí mostraram uma bela ser linda, maravilhosa, novinha. Executa ela. O rei tinha dado carta branca para ele. Você está maluco? Só com a ordem do rei. Foi falar com o rei não de jeito nenhum, então eu vou embora. Faço o que ele manda. Foi lá e tchum, matou a preferida. Desencarnou a preferida. Na aula seguinte, estavam todas fazendo tudo o que tinha que fazer. Já viu a história do cara que está dando comida pro neném? E o bonequinho está aqui? Aí o bonequinho também não quer, ele estapeia o bonequinho depois o neném come. A dor é isso, gente. A dor é para a gente ensinar para a gente não acontecer mais. Então, para a gente não passar por isso, exercício de caridade, exercício de amor, de fraternidade. Né? Quando alguém pedir alguma coisa para a cesta básica, doa, gente. Não fica pensando que, tá caro isso. Dá o sal é mais barato. Teve uma vez que eu tinha tanto fubá lá no alvorecer, o que eu ia fazer com esse fubá? Dá 2 quilos de fubá para cada um, né? De tanto fubá que tinha. Né? A gente faz uma prestação de R$200, 250, né? Vai lá na Luz que compra uma calça, né? Que no mês seguinte ela já está desbotada. Eu bem rasgado. Bem rasgado agora, já até rasgam pra gente, para adiantar, né? Mas ninguém em termos, né? É muito difícil alguém se programar. R$100 é para caridade todo mês. R$100 do meu salário não existe. Que caridade eu não sei, mas é para caridade. Se eu vou dar para a cesta básica, se eu vou dar para a igreja, não sei. Mas é destinado para isso. Dificilmente a gente encontra alguém que faz isso. Mas faz uma poupança para ir para a Europa. Estou comprando dólar, porque eu vou para a Itália ano que vem. Que bacana! Me dá 10 quilos de açúcar aí que eu estou com uma família passando fome. Vou pedir para os meus amigos. Gente, a dor é isso. Então, quando a gente passa por essa situação, Abraão, né, passou por isso. Não foi à toa, não foi brincando que o Senhor fez isso com ele, não. Quando ele teve filho com a escrava, ele teve um filho com ela. Não foi brincadeira, ele não podia amar menos Ismael. Você sabe por que ele chama Isaac? Isaac significa sorriso. Porque quando o Senhor disse que daria a ele um filho, ele riu. Ele já era velho, Sara era estéril, falou, tu terás um filho, ele se chamará Sorriso. Isaac. O Deus de Isaac, de Jacó, sabe aquelas coisas? É esse Isaac aí. Então, às vezes, a gente passa por essa provação para a gente poder aprender o desapego, a gente aprender a amar, né, com liberdade. Quem nunca passou a situação de estar com um ente querido ali, né, indo embora, e de repente o ente querido melhora? Aí você vai embora para casa, está melhorando. Quando nem chegou no portão, volta porque morreu. Quem nunca passou por isso? Né? Eu estava com a minha mãe e com a minha avó no hospital, a gente conversando, a minha avó muito ruinzinha, me deu um sono, mas um sono. Eu falei, só vou dormir. E eu tinha programado passar a noite acordado. Deitei, dormi. Acordei com o Dr. João saindo do quarto. A minha avó tinha falecido. Isso me levou 5 minutos. Da hora que eu falei que ia dormir, que ela morreu. Foi simplesmente para ela desapegar, eu desapegar e ela poder ir embora. É o amor desequilibrado, que não quer ir. Tem o livro do André Luiz, que ele vem, né, mostrando os encarnos, uma opção de gente. E tem uma senhora que cuida de um asilo, e o pessoal do asilo não deixava a dona desencarnar de jeito nenhum. Com orações, com pressa, pedindo. E a equipe de desligamento estava ali há vários dias e não conseguia desligar ela. De tanto amor que protegia ela. Olha só que situação. Tinha que anestesiar, para poder desencarnar a dona.
Amor desequilibrado é bonito, mas precisamos equilibrar a nossa forma de amar. Tá? Então, é isso aí. Nós precisamos nos conscientizar que temos uma doutrina realmente diferenciada. Não somos melhor do que nenhuma outra. Porque se fôssemos, os espíritas todos não passariam pelo umbral. Né? Todos iriam direto para as colônias, né? Para as reuniões mediúnicas, para fazer as suas comunicações. E vocês já viram um livrinho que chama Um Espírita no Umbral? O desespero dele. Ele está no umbral. O amor desequilibrado. Essa é a mensagem dessa passagem lá de Sansão. É um item só, é uma página e meia, pequenininho. Eu fiquei até espantado quando eu recebi esse tema. Eu falei, nossa, falar 1 hora disso. O que eu vou fazer com isso? E aí eu fui vendo. Profundo, gente. Que coisa, né? Que mensagem. Especificamente para a gente nos educar. Principalmente. A morte é um exemplo. Mas tem muita coisa. Consumismo, né? Internet, prazeres, tudo. Né? Precisamos dar o ar espírita da coisa. Pela minha constituição física, vocês já viram que eu gosto de me alimentar. Né? O que eu preciso fazer quando vocês me olham? Educar a minha alimentação. Né? Porque senão o que vai acontecer comigo? Quando eu acordar no mundo espiritual, vem aquele caldinho sem graça lá dentro. Poxa, não dá para trocar por um pratinho de macarrão, não? Né? Tudo é um preparo para lá. Porque aqui é temporário. Nós estamos na Terra, gente. A gente não é daqui. Né? Isso daqui não é definitivo. A nossa vida principal, o nosso destino final é o mundo espiritual. Paulo fala isso. Devemos viver na Terra como se estivéssemos vivendo no céu. Então, espiritualizar os nossos desejos, os nossos pensamentos, principalmente. Né? Vamos lutar. Pareceu um pensamento, pareceu aquele presidente que a gente não gosta, Senhor, abençoa ele. Abençoa ele que eu preciso gostar dele. Né? É isso que a gente tem que fazer. Não adianta lutar contra. A Simone não. O senhor então a música, né? Murro, ponto de faca, né? Experimenta dar murro, ponto de faca. A faca está lá. Então não adianta dar murro, ponto de faca. Precisamos trabalhar para melhorar, tá bom? Eu espero que a gente tenha tido aí uma boa noite. Mais uma vez, me perdoem a falta de capacidade, mas a culpa é de quem me chama. Estamos juntos, quem me chama. Então vamos fazer a nossa prece, para a gente poder passar para a segunda fase. Agradecemos, Senhor, infinitamente esses momentos de paz, de alegria que nos concede de aqui reunidos. Pai querido, nos entregamos a vós para rogar que nos auxilie, Senhor, a caminhada terrena, pois ainda somos aqueles que não sabem o que fazem. Pai amado, que o vosso amor se derrame sobre este planeta, tão necessitado, Senhor, do vosso amparo. Tão necessitado de esclarecimento, de amor sincero e verdadeiro, de perdão, Pai querido. Senhor Jesus, o vosso nome nunca foi tão falado entre nós, mas tão pouco, Senhor, os seus ensinamentos vivenciados. Por isso vos rogamos, Pai querido, o vosso amparo, nos auxilie. Senhor, que o vosso amor ilumine os hospitais, onde tantos, Senhor, buscam o vosso auxílio, como antigamente, como naqueles tempos que buscavam a Ti para a cura das doenças, Senhor. Uns encontravam e outros não.
Ilumina, Pai querido, o ambiente das nossas escolas, onde a violência, Senhor, ainda teima em aparecer. Que o vosso amor ali esteja, como antes saía para ensinar em Israel, em todas as terras. Ali estejam, Senhor, os vossos discípulos, os vossos apóstolos, na pessoa dos professores, para direcionar, para encaminhar tantas almas necessitadas. Que o vosso amor divino, Pai, nos dê a saúde necessária, mas nos dê também o aprendizado nos momentos, Senhor, onde ela faltar. Ilumina a nossa fé, relembrando-nos, ó Pai, os vossos ensinamentos, relembrando-nos instintivamente, Senhor, os compromissos assumidos antes de cada reencarne. Que possamos nos fortalecer, lembrando sempre, Senhor, que o vosso amor jamais falta a nenhum dos vossos filhos. Nós sabemos disso. Por isso nos entregamos a vós. Que esta casa esteja hoje e sempre, Senhor, sob o amparo misericordioso dos vossos emissários. Que o vosso amor se estenda por este bairro, por esta cidade, por este país, por este planeta. Senhor, que cada um dos vossos filhos que estão no comando deste planeta, tanto na esfera espiritual quanto na esfera carnal, tenha ao lado, Senhor, o anjo amigo, o sirineu amoroso, Senhor, que ajude a dividir o peso dessa missão, para que tenham sempre a certeza, Senhor, dos vossos ensinamentos e conduzam este planeta cada vez mais a uma situação de paz, de fraternidade, onde todos tenham trabalho digno, Senhor, onde a nenhum dos seus filhos falte o amparo, mesmo que a dor se faça necessária, que os resgates, Senhor, apareçam em nossas vidas, mas que a mão do amor e da fraternidade ela esteja junto também. Graças a Deus, Senhor, muito obrigado. Que possamos encerrar essa noite com a certeza bendita,